Agora, teve um caso muito famoso, até artistas se comoveram, enfim, que foi o caso do empresário André Aranha, que parece que a Mariana Ferrer, né, uma blogueira, entrou falando que foi estuprada, enfim. O que você tem para falar desse caso? E ele foi absolvido agora por falta de provas e virou mais um comentário, enfim, vários comentários, pessoas que defendem ela, pessoas que não defendem. Qual é a sua opinião sobre isso, Ana? É bem importante a gente falar, para começar essa conversa, o seguinte: é opinião. Todo mundo, 90% das pessoas só tem opinião sobre esse caso. Porque quem é que vai assistir as 4 horas de audiência que foi disponibilizada, a audiência na íntegra, e quem é que vai ler todas aquelas centenas, quase milhares de páginas do processo? Todo mundo que estiver falando sobre esse caso fora dos autos, sem ter conhecimento dos autos, está dando opinião. E opinião é um negócio que cada um pode ter a sua. Falando sobre opinião, aconteceu o seguinte comigo. Esses ataques que eu já sofri, que eu mencionei todos esses essa lista, sempre vieram de mulheres, sempre. Nunca sofri um ataque vindo de um homem, né, a não ser que fosse um homem feminista, nunca sofri um ataque de um homem normal. E o que aconteceu? Nesse caso também fui violentamente atacada. Alguém me marcou naquelas publicações onde a Mari Ferrer postava fotos chorando, não sei se vocês lembram disso. Sim. Fale sua opinião aí, já que é importante que você se pronuncie, me marcaram, porque você não é feminista, para mostrar que as mulheres não feministas também se preocupam com violência doméstica. Primeira grande mentira do movimento é dizer que elas se preocupam com violência. Elas fazem denuncismo e alarde, mas solução para a violência elas não apresentaram nenhuma. Aliás, quanto tempo existe movimento feminista? Desde 1960, qual foi a solução real, objetiva que elas apresentaram? Inclusive, quando o presidente Bolsonaro, na época deputado federal, apresentou aquele projeto de lei para castração química de estupradores, as feministas foram contrárias ao projeto. Então é bom pontuar isso. Agora, seguindo adiante, eu comentei lá embaixo, na publicação sobre a Mari Ferrer, não conheço os autos do processo e prefiro esperar o encerramento da investigação para dar minha opinião. Ou seja, eu não falei a favor do réu, nem a favor da vítima. E eu simplesmente não pressupus que ela estivesse falando a verdade por ela ser mulher. Isso é algo extremamente comum hoje. É mulher estar falando a verdade. É homem é culpado. Esse negócio. Isso não tem. Primeiro, que eu sou cristã. A Bíblia não diz que as mulheres cometem mais pecados que os homens, nem que os homens cometem mais que as mulheres. A Bíblia não diz que um sexo é mais santinho que o outro. Não existe duplo padrão moral na Bíblia. Só existe duplo padrão de papéis dentro do casamento. Fora do casamento também não existe. Então, se uma mulher cristã e um homem cristão quiserem ver sua vida solteiro, não existe essa questão de submissão. Nenhuma mulher solteira, por exemplo, precisa se submeter. Então, a Bíblia é muito clara. Não há duplo padrão moral. Então, assim como os homens falham, as mulheres falham também. Assim como um homem pode ser estuprador, uma mulher também pode. É tanto que tem estupros de 10% dos estupros de crianças, segundo a Polícia Federal, partem de mulheres. Então, as mulheres também podem ser abusadoras e assim como homens podem fazer falsas acusações, mulheres também podem fazer. E assim sucessivamente. Homens podem mentir, tudo é igual. Então eu apenas me pronunciei, eu não sei. Meu Deus, até meu marido recebeu no inbox dele, dizendo que eu estava defendendo estuprador. Eu não defendi ninguém. Então a minha primeira posição foi, não vou falar a respeito. Depois eu descobri que o meu advogado, o Dr. Gastão da Rosa Filho, é o advogado também do André Aranha. Inclusive foi o Dr. Gastão que conseguiu que eu vencesse em várias etapas do processo contra essa professora aí que eu mencionei, que depois essa professora me processou por tê-la processado e ele é meu advogado, doutor Gastão. Então, eu fui falar com ele: "Ô, doutor Gastão, o senhor é advogado daquele caso lá?" "Sim." "Pode me contar o que aconteceu no processo?" Aí ele me mostrou, né, sim, conversou comigo, mostrar ele não podia, né, mas ele mencionou: "Ó, a versão do réu é essa, mas, não vou dar opinião." Eu falei: "Ó, doutor, eu não vou opinar sobre isso. Primeiro que o senhor é meu amigo, né, então é óbvio que eu tenho, assim, uma predisposição em acreditar no senhor. Segundo, porque é um caso grave de nível nacional, eu prefiro esperar a decisão do juiz." Tanto que ele, mesmo sendo meu amigo, não me cobrou que eu me posicionasse a respeito. 2 outras pessoas famosas, né, muito mais famosas que eu, a Marina Rui Barbosa e a Isis Valverde, também não se pronunciaram. Olha como é que o movimento feminista é. Se o pessoal procurar, eles vão encontrar essa matéria que diz assim, ó: "Marina Rui Barbosa e Isis Valverde são detonadas na internet após exposed de Mari Ferrer. Nojo." Então as feministas estavam lá comentando embaixo: "Que nojo de vocês duas." Por que nojo das duas? Simplesmente por elas não terem assumido um lado. Como que você vai assumir um lado? Sem saber a versão da história, sem saber a versão completa. Quem estava ali? Ninguém estava ali, a verdade é essa. A gente viu uma história recente também, Ana, queria saber a sua opinião,
quer dizer, recente faz uns meses, né? O Neymar foi acusado de Sim. estupro lá na França, né? A menina foi pra lá. E assim, o Neymar, via sua equipe, não sei como, algum hacker famoso, conseguiu entrar no computador, pegar as imagens reais do que aconteceu e claramente, né, a gente viu que não teve um caso de estupro ali. Só que o movimento feminista e várias mulheres atacaram o cara, atacaram o Neymar. O Neymar virou o maior bandido, né? Ele ficou pior do que o cocô do cavalo do bandido, Perdeu né? vários patrocínios, perdeu, né? E a gente sabe, isso detonou Agora no você Neymar, imagina se detonou ele não esse menino. conseguisse se defender, não tivesse Sim. essas Não, imagens. tava Não acabado. é, Ana? Então, Uhum. assim, você não acha? O movimento feminista às vezes pega pesado em relação. O cara, ó, a menina falou, o cara me estuprou. O pessoal já sai tacando pau, né, Ana? É isso que você Exatamente. quer dizer, né? E realmente existe uma inclinação e até atitudes reais, oficiais, do movimento feminista no sentido de tornar a palavra da vítima suficiente para uma punição em caso de estupro. Veja, existem muitos casos de injustiças onde mulheres foram estupradas e o acusado não foi punido. Isso é triste. Na verdade, o maior crime, um dos maiores, na minha concepção, né? Contra a dignidade humana é o estupro. Eu não tenho dúvida disso. Primeiro, o aborto, que mata um inocente. Depois, homicídio e estupro. Então, assim, é um crime hediondo, horroroso. Todo cuidado é necessário. No entanto, esta disposição de pressupor que o acusado é culpado sem observar provas materiais é absurdo. E esse caso só teve uma reviravolta depois que o Rodrigo Ventura, aquele do canal Não Minta Pra Mim, inclusive é muito legal se vocês... Eu vou fazer um merchan aqui, trazer o Rodrigo aqui. Eu assisto quase todos os vídeos que ele faz. Adorei o vídeo que ele fez sobre a Carol Conká. Depois o pessoal pode assistir. Ele analisou, né, sei lá, a forma como ela fala, porque ela oprimiu lá um rapaz, né, dentro do Big Brother. E eu sempre assisto os vídeos do Rodrigo. E quando o Rodrigo publicou sobre o caso Mari Ferrer, houve finalmente um respiro pro acusado, né, que é o André Aranha. Por quê? Até o momento a opinião pública estava 100% favorável a ele e ninguém podia falar nada sobre o risco de ser acusado de estuprador ou cúmplice de estuprador. E como aconteceu comigo, por eu não ter dito. Não foi porque eu falei que ele era inocente, apesar de eu já ter ouvido do próprio advogado que as provas eram contundentes e que ele seria inocentado. Mesmo assim, eu não disse nada. Inclusive, foi o primeiro ato de covardia meu ali não ter dito. Mas olha só, o Rodrigo mencionou num vídeo que ele fez alguns indícios de que a Mariana poderia estar mentindo, com base em coisas que ela mesma disse ou fez. Por exemplo, ela corrigiu erros de português nas mensagens. Existe um perfil no Instagram, eu acho que se chama André Aranha Inocente, uma coisa assim. Ele mostra até fotos do trajeto que ela teria transcorrido usando salto alto e supostamente sob efeito de drogas, né, segundo ela. Eu não tô dizendo que ela tá mentindo ou que o cara está mentindo, mas o Rodrigo fez um vídeo dando indícios de que isso poderia ser mentira. Os vídeos fornecidos pela Polícia Militar mostram ela caminhando sob salto alto e digitando no celular mensagens, inclusive corrigindo erros de português, se você cruzar as duas fontes, no momento em que ela diz estar dopada. Depois, nenhum DNA do acusado foi encontrado dentro da vítima. Então, assim, existe DNA na calcinha da vítima, mas não está nem no body, o vestido desaparecido, e também não está dentro da vítima. O que possibilita, por exemplo, que eles podem ter se tocado, porém não pode talvez não ter havido uma conjunção carnal, que deveria ser uma das definições de estupro, né? Pelo menos tem que acontecer. Claro. O sexo tem que acontecer para que seja estupro. E tem que haver um fator de ou vulnerabilidade, a vítima tá desacordada ou vulnerável, tá drogada Algum mesmo, tipo de aliciamento, ou né? violência. Então, esses elementos estão todos faltando. E dentro desse assunto, a gente ainda tem testemunhas e amigas da própria, ex-amigas da própria Mariana, que ficaram contra ela, nesse caso. Inclusive, a Karen Marins é uma menina que foi acusada por ela, pela Maria Ferrer, de participar de um esquema de tráfico de virgens. Uma menina, ou seja, esta mulher, a Mari Ferrer, supondo que ela esteja mentindo, ela praticou falsas acusações contra um homem, destruiu a vida dele, e também contra uma mulher. E a Karen Marins, ela é mulher. Quem que vai defender essa mulher? Porque o movimento feminista defende a Mari, mas não defende a Karen. Qual é esse critério seletivo? Inclusive, saiu um dos assuntos que... Se você olhar as notícias, mesmo as notícias que falam sobre a absolvição do André Aranha, o texto dos jornalistas é completamente tendencioso no sentido de dizer ele foi absolvido, mas ele é culpado, a justiça que é ruim.
Então, assim, não há uma chance do cara, nem tendo sido submetido. Ele passou pela mão de juízas mulheres, o caso passou pela mão de juízas mulheres, de promotoras, se não me falha a memória, do Ministério Público, várias personagens mulheres que também deram razão ao advogado de defesa. Então, o Intercept, não sei se vocês lembram, divulgou aquele caso do estupro culposo. Isso que eu ia falar. Nossa, e foi assim, não existe isso, né? Não existe isso em nenhum lugar na lei, né? É complicado falar disso. Tanto que uma juíza mulher, até separei eu tenho essa matéria aqui porque o pessoal pergunta muito sobre isso. E eu gostaria de mencionar para o pessoal aqui, ó. Uma juíza mulher decretou que o jornal Intercept se corrigisse a respeito disso, né? Então tem algumas matérias que o pessoal não precisa acreditar em mim. Eu sempre digo, ninguém não acredita em mim, não acredita no meu livro, pesquise. Caso Mariana Ferrer. Ministério Público de Santa Catarina diz que o vídeo da audiência foi manipulado e pede que a justiça retire sigilo. Então, o pessoal viu um pedaço da audiência, onde você tem, por exemplo, a impressão de que o doutor Gastão, que é o advogado, ele está dizendo assim: as tuas fotos em posição ginecológica mostram que você merecia ser estuprada. Foi isso que foi vendido? Parece que ele está dizendo isso. Nossa. Mas, na verdade, na íntegra da audiência, a própria Mari Ferrer, é quem mostra uma foto de uma moça de biquíni e diz: olha, vocês querem que eu seja igual a essa moça. Igual a essa moça o quê? Qual o problema dela ter postado uma foto com biquíni? A própria Mari insinua que há um problema naquela foto seminua, na concepção geral ali. E então, aí há uma resposta, né? Então, há uma resposta. Não, mas as suas fotos também são em posições ginecológicas. Então, a audiência foi cortada. E a juíza, então, o Ministério Público mandou, tem que ter conhecimento sobre o vídeo completo da audiência, que tem mais de 3 horas para você emitir uma opinião. E ficou parecendo que juiz e promotor, Ministério Público, ninguém fazia nada. A menina estava sendo vilipendiada, tripudiada. Enquanto que a promotoria falava: olha, nós queremos te ajudar. Para que a gente possa te ajudar, você tem que dar respostas melhores. Suas respostas estão indo contra a sua própria tese. Você está respondendo mal. Olha, nós queremos te ajudar. Se esforce para dar uma resposta melhor. Próxima, matéria que o pessoal pode pesquisar aí. Juíza manda Intercept corrigir texto que cita estupro culposo. Por entender que o site da Intercept Brasil estaria informando de forma distorcida, inverídica, parcial e sem precisa e prévia apuração os fatos relacionados a André Aranha, a juíza Shirley, e a acusada no caso era a Shirley. Quem foi a juíza que atestou isso? Deixa eu descobrir o nome dela aqui, ó. A juíza Cleni Serli Hauen Vieira, uma juíza mulher. Teve que intervir porque o Intercept estava manipulando as coisas. E não foi a única mulher envolvida no caso, é promotora, enfim. A Mari Ferrer daí acusou todos os peritos, a mãe dela acusou o perito do IGP, a polícia, o delegado, o juiz, o promotor, o advogado, o dono do beach club, as meninas e as amigas dela, todo mundo no universo, ela acusou de conspirar contra ela no suposto esquema de tráfico de virgens. Isso pode acontecer? Sim, é verossímil, pode acontecer. Quem nunca assistiu aquele filme A Busca Implacável? Né? O filme, muito legal, um dos filmes mais legais que eu já assisti, inclusive, pessoal, se não assistiu, vejam. É possível que exista, e existem, com certeza, principalmente... Muito, existe, com certeza. Poxa, Existe. Eu, particularmente, não me posiciono, e eu não tenho problema nenhum em falar aqui também, nesses casos de mulher e homem na balada. Por quê? Existem mulheres, da mesma forma que existem homens que, de repente, colocam lá, dorme Cinderela e acontece as coisas com a mulher, enfim, que acontece, a gente sabe. complicado. Sim, Acontece. e é grave. E é grave, mas também acontece o contrário. Existe casos de mulheres também que vão lá, colocam isso na droga no copo do menino pra também acusar ele de alguma coisa. Então, esses casos, eu acho que eles têm que ser estudados com muita cautela. Eles têm que ter, assim, provas realmente que sejam claras, porque foi o que o André falou. Isso destruiu a vida desse empresário, né, que eu não o Um conheço. recente é o Nego do Não Porão. estou, hein? estou falando que eu esteja a favor ou contra, eu não li, não vi o Supondo vídeo. que ele seja né? inocente, Supondo que ele seja inocente. como a justiça diz. Eu não li, eu não vi o vídeo, eu não tenho como falar. E o mesmo caso também do Neymar, por exemplo. Né? E que ainda... O Neymar é uma celebridade. Sorte que ele conseguiu provar que ele não fez nada. Só pra gente concluir essa questão, inclusive eu coloquei no meu livro, como você bem disse, André, é muito grave, a vida das pessoas pode ser destruída. Então, no meu livro, lá na página 355, eu fiz uma lista de casos, inclusive brasileiros, que é algo que estava faltando no Brasil, inclusive era uma bibliografia feminista que mostrasse casos brasileiros, de homens que foram injustamente acusados. E mais, existem mulheres com histórias muito tristes de falsa acusação. Né? Pesquisando na internet sobre isso, eu vi uma avó que foi acusada pela mãe da criança
de ter abusado do filho e só pôde voltar a ter relação com o próprio neto, encontrar o próprio neto 5 anos depois. Então, foi uma mulher prejudicada por uma mãe. A gente tem também o caso, você lembra do caso da monstro da mamadeira? Esse eu não lembro. Que colocou uma mulher que supostamente teria matado a filha porque colocou cocaína na mamadeira da criança. Nossa. Parece que esta mulher foi inocentada. Eu tenho um livro dela que eu comprei essa semana, ainda que eu ganhei essa semana, ainda não consegui ler, mas se chama Tristeza em Pó. E segundo o relato e os autos do processo, o monstro da mamadeira, essa mulher, ela teria sido inocente, foi acusada injustamente. E o livro dela conta essa versão também. Veja que coisa grave você acusar uma mãe, a mãe perdeu o filho e ainda ser acusada injustamente de tê-lo perdido. Então, a falsa acusação, ela acontece tanto com homens quanto com mulheres. Só que o movimento feminista, ele é extremamente míope. Porque toda vez que uma mulher é acusadora, ela está certa. Toda vez que uma mulher é vítima, ela está certa. Então, se pressupõe que a mulher está falando a verdade. Outro caso que mostra isso, claramente essa injustiça, eu já mencionado o caso da Carol Conká, que eu fiquei sabendo porque eu assisto o canal do Rodrigo. A Carol Conká teria oprimido, pelo que a gente viu ali, causado um terror psicológico lá no namoradinho dela, lá do Big Brother, que eu não me lembro o nome. Lucas, né? Lucas Penteado. É? O Lucas menino que Penteado. saiu, ele pediu até pra sair, é Lucas, né? Eu acho que é. Não, o Lucas eu acho que é o rapaz que... Não é negro esse? Isso, é. Não, mas é o outro, que ela outro. namorava com alguém lá, sei lá. Ela teve um relacionamentozinho lá de 2 Uma fera, dias. tá. Isso, e aí ela tocou o terror nesse rapaz, psicológico, que tá tudo gravado. Aparentemente tocou um terror psicológico no guri lá, o Rodrigo avaliou. Ela não foi advertida pelo programa nem nada. Depois vocês comparem esse episódio, onde tá clara a violência, inclusive a mãe dele se pronunciou, se eu me lembro bem, olha, coitada do meu filho, algo assim. E comparem esse com o caso do Nego do Borel na Fazenda. A própria mulher dizia, não tem... inclusive o pessoal fazendo as perguntas pra ela, meio que induzindo pra ver se havia algo... Queriam forçar ela a falar que realmente ele estuprou, né? E ela bem E ela falou que relaxadona não. lá no sofá, não tem nada. Então veja, olha a diferença. E o movimento feminista, eu separei até algumas frases aqui de mulheres feministas a esse respeito, tá? Catherine Cummins, hoje, ela é vice-reitora universitária, então uma mulher importante, posição de poder, ela é instruída, não é uma qualquer, tá? Homens que são injustamente acusados de estupro podem algumas vezes aprender com a experiência. Sofrem muita dor, mas não é uma dor da qual eu necessariamente os pouparia. Ou seja, para que o movimento venda uma bandeira ou por algum motivo, para a Catherine Cummins vale a pena. Um Nego do Borel, o Neymar ou qualquer outra pessoa ser acusada falsamente. Catherine McKinnon. Em uma sociedade patriarcal, todo o intercurso sexual é estupro, porque as mulheres, como um grupo coletivo, não são fortes o suficiente para dar um consentimento significativo. Ou seja, toda mulher dentro do casamento, do namoro, é estuprada. Tem mais uma frase da Enger que diz assim: se qualquer mulher for processada por uma falsa acusação, então as vítimas de ataques reais terão menos possibilidades de denunciá-las. Ou seja, ela é contra a punibilidade das falsas acusadoras. Alguns casos que a gente teve no Brasil que estão registrados aqui na página 360 do meu livro. Uma universitária brasileira chamada Sandy, que estudava na USP, comunicou falsamente um crime de estupro. Ela ligou para a polícia e acusou um policial militar de tê-la agredido. Quando os exames foram realizados, olha a importância da materialidade da prova. Se somente a palavra da vítima serve, aquela mulher que está ressentida, enciumada ou foi traída, vai acusar o marido de agressão, de violência, vai acusar o marido de ter abusado das próprias filhas. E além disso ser uma extrema injustiça contra aquele cara, isso aparelha o sistema judiciário, enche ele de pautas e casos. Há juízas, inclusive uma juíza da terceira vara da família, se não me falha a memória do Mato Grosso, em um dos seus vídeos ela disse que 80% das denúncias que ela recebia lá na vara dela, relacionadas a abuso de crianças, violência doméstica, 80%, diz ela, não sou eu que estou dizendo, ela diz, são denúncias falsas. Então, neste caso aqui, o que aconteceu? A tal da Sandy, aluna de 23 anos da USP, quando interrogada, disse que, na verdade, eu havia bebido muito naquele dia, não sei por que inventei essa história. Poxa vida, a vida desse policial militar. O cara é casado, supondo. Primeira pessoa que vai ficar contra ele é a mulher dele. Isso se isso já não culminou num divórcio no mês seguinte. Aí, briga de guarda de filho. Vai perder a proximidade com os filhos. Durante toda a resolução do processo, aquela mulher vai ficar desconfiada.
mexeu no casamento dele, além do risco dele ser preso. Os filhos vão sofrer na escola, com Exatamente. bullying. Exatamente. Tem um caso, assim, um dos mais tristes, na minha opinião. Esse da mulher que foi acusada de matar a própria filha com cocaína é bem triste, caso seja realmente verdade que ela é inocente. Tem o caso do Eberson Oliveira também. Ele ficou 3 anos preso, contraiu AIDS, né? Porque foi estuprado e ficou viciado em drogas no tempo em que ele esteve preso. E ele foi preso injustamente porque ele devia dinheiro para um homem e esse homem o acusou de ter violentado sua filha menor. Então, olha só, esse cara teve toda a sua vida destruída. Como que ele vai arrumar um emprego quando ele sair da cadeia depois de ter passado 3 anos estuprado? Como é que tá a condição da cabeça dessa pessoa, né? Mesmo emocional poxa, totalmente Não, abalado. acabou a vida dele. Acabou. Aliás, vamos supor que o André Aranha seja inocente, como diz a justiça. Vamos supor, como diz. Acabou a vida do cara. Ele pode sair na rua, será? A família dele... Complicado. Inclusive, na audiência, ele diz isso, que os pais dele estão deprimidos. Que estavam deprimidos, não queriam mais sair de casa. Eu fico pensando, eu tenho um irmão de 25 anos. A gente é cristão, né? Então, na verdade, a priori, ele nem vai na balada. E ele nem fica... Ele fica, mas assim, né? Com meninas que ele gosta, que ele tem um relacionamento. Mas nossa criação foi... A gente não sai por aí como no episódio do André Aranha. Se ele fosse meu filho, por exemplo, eu daria uma lição de moral nele. Tá vendo, meu filho, o que acontece? Tem uma vida promíscua. Né? Mas esse é um outro problema. Agora, eu sempre penso, se fosse o meu irmão, pode acontecer com o meu irmão. Ele é um guri excelente, assim, ó, uma das melhores pessoas que eu conheço, mas ele não tá livre de um dia sair pra jantar com uma menina, ela não gostar de alguma Sim. coisa. Meu Deus, a vida da nossa família ia parar. O meu trabalho ia parar. Meu pai, minha mãe, eu conhecendo a família unida do jeito que é, ninguém mais ia viver. Não, se Vovó. acontece isso com o meu irmão, por exemplo, eu entro em depressão sem dúvida nenhuma Acaba também. uma família, sem dúvidas. Inclusive, posso sugerir um filme pro pessoal? Claro. Pessoal, tem um filme muito legal, que quem sugeriu pra mim, inclusive, foi um assessor, o Lucas, um assessor de um colega que é do PT. Então, vejo como tem uma boa relação, até consigo conversar com a assessoria do PT. E muito obrigada, Lucas, pela tua recomendação. O filme é maravilhoso, chama A Caça. E conta a história de um outro Lucas, de um personagem chamado Lucas, que foi indiciado, acusado de ter violentado uma menina chamada Clara. Simplesmente porque a menina, uma criança, ficou triste, né? Na historinha, crianças são inocentes. Ficou triste porque ele não quis aceitar uma cartinha de amor dela. E aí ela disse pra professora, eu vi o pipe do professor Lucas. E aí, todo o enredo do filme se desenrola naquela falsa acusação. Então, assistam esse filme, Que A legal. Caça. Muito legal, pessoal.